escolheu Davi, também o capacitou. Mas para construir o templo, não. Para isso Deus não ajudou, porque suas mãos estavam cheias de sangue e o impediam de fato. Mas para a obra de Deus e para cumprir os desígnios dos teus, para isso Davi tinha sido aprovado. Porém, seu filho amado, os seus filhos sábios, o Salomão, foi esse o encarregado para cumprir essa tão linda missão. E este é o capítulo 20 e o primeiro livro de Crônicas já está terminando. E até aqui o Senhor nos falou e esteve também nos ajudando. Então, meu amigo, minha amiga, não perca tempo para nos ajudar também. E assim esse conteúdo vai chegar a outro alguém. O YouTube é um canal que é acessível e também é fascinante, mas precisa entender que esse conteúdo é de fato relevante. E como você pode ser abençoado, outros também serão isso em algum instante. Então, meu querido, não perca tempo, compartilhe. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, convide outros para participar dessa família do Bíblia em Poesia. Davi reuniu todos os líderes de Israel em Jerusalém, os líderes das tribos, os líderes das divisões que estavam a serviço do rei também, os comandantes de 1000 e também os comandantes de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que ao rei e aos seus filhos pertenciam, também com os funcionários dos palácios, com todos os principais, com os guerreiros e os soldados, com todos os valentes a mais. Que aqueles que com Davi conviviam, e o rei Davi se pôs em pé para dizer: escutem, meus povo e meus irmãos, o que eu tenho a dizer. O propósito de construir um templo eu tinha no coração, para nele colocar a arca do Senhor, que seria o estrado dos pés para o louvor do nosso Deus de amor. Eu fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse certeiro: você não construirá um templo para honrar, porque você é um guerreiro e matou muita gente. De fato, você foi muito ligeiro. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a minha família, e para ser rei em Israel, esse privilégio me concedeu. Para sempre ele escolheu a tribo de Judá para liderar, e escolheu a minha família dentre a tribo de Judá. E entre os filhos de meu pai, como o rei de todo Israel me elegeu, dentre todos os muitos filhos que o Senhor, meu Deus, me deu, ao meu filho Salomão. Foi a ele que Deus escolheu, para que no trono de Israel ele pudesse se assentar, e para o reino do Senhor. Assim o Senhor falou: o seu filho Salomão, é ele quem construirá. Construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser o meu filho. E o pai dele eu serei, enfim. Firmarei para sempre o reino dele. Se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como está fazendo agora, então eu estarei ajudando. Por isso, perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus, é que declarando eu estou. Tenham o cuidado de obedecer ao Senhor todos os mandamentos, para que a posse dessa terra muito boa vocês mantenham em seu pertencimento, e a deem também por herança aos seus descendentes, e isso não seja só hoje, mas que perdure para sempre. E você reconheça o Deus de seu pai, você, meu filho Salomão, e espontaneamente sirva a Deus de todo o coração, pois o Senhor sonda todas as mentes e conhece os pensamentos e também a motivação. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, para sempre ele te rejeitará. O Senhor o escolheu para um templo construir, que me sirva de santuário para o exaltar ali. Então seja forte e trabalhador. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, para toda aquela grandiosa construção, para os seus edifícios, seus depósitos, para os andares superiores e também para as suas salas, e para o lugar do propiciatório, plantas feitas com primores, as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor. Tudo ele entregou para o seu filho Salomão. O lugar onde os tesouros do templo seriam depositados e o lugar para os depósitos de todas as dádivas sagradas
sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, deu Davi instrução sobre todas as tarefas do templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados sobre a sua execução. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro, também determinou o peso de prata para todos os utensílios de prata, que nas diferentes tarefas deveriam ser naquele templo utilizadas. O peso de ouro para cada candelabro e também as suas lâmpadas, e o peso de prata para cada candelabro de prata e também para as suas lâmpadas, de acordo com que cada um deveria ser utilizado. O peso de ouro para cada mesa dos pães que eram consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e também para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro e o peso de prata para cada tigela de prata e o peso para o altar de incenso, que era de ouro refinado, o carro dos querubins de ouro. Tudo ele deu perfeitamente desenhado, que com as suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi a Salomão, foi-me dado por escrito pela mão do meu Senhor. Ele me deu entendimento para todos esses projetos executar. E ainda acrescentou: seja forte e corajoso. Você deve trabalhar. Não tenha medo, nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que toda a construção do templo do Senhor você consiga terminar. As divisões dos sacerdotes e também dos levitas, para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, estão totalmente definidas, e você receberá ajuda de homens que são peritos em todo tipo de conduta, em toda forma de serviço. Os líderes e todo o povo, eles obedecerão a todas as ordens que você fizer a eles e pedir-lhes atenção. E assim termina este capítulo com as instruções de Davi. Vemos aqui Davi, um pai amoroso que instrui seu filho. Ele não pôde concluir o templo, que era o sonho dele construir, mas ele então deu tudo para que seu filho construísse. Nós também precisamos construir bases para as nossas próximas gerações. A base mais forte que nós podemos dar é a base do nosso caráter. Somos nós que ajudamos nossos filhos a edificá-lo. Então, meu querido, desanime não, continue lutando pelo seu ideal, continue lutando pela sua família e seja fiel como Davi o foi. Que Deus te abençoe. Até amanhã.